Bom, meus irmãos e irmãs e todos os amigos que estão me acompanhando, né? Esse aqui é um segundo canal que eu crio para tratar exclusivamente do unitarismo bíblico, da unidade absoluta de Deus e da rejeição à doutrina da Trindade. Eu já havia começado um projeto parecido há algum tempo atrás, mas eu acabei desistindo e deixando o canal parado. Agora eu decidi retornar, né, porque eu percebi que esse assunto ele precisa ser discutido com seriedade e, acima de tudo, com a Bíblia aberta. Eu tenho outro canal com quase 2 milhões de inscritos, no qual eu trabalho com assuntos diferentes, porém eu prefiro não colocar o meu nome em destaque aqui nesse canal. Eu não quero usar o tamanho do canal principal para empurrar esse projeto artificialmente. Eu quero que esse canal cresça de maneira orgânica, reunindo pessoas que realmente desejem estudar o assunto do unitarismo bíblico, né, e aprender sobre a unidade de Deus. E nesse canal eu quero conversar com quem concorda, com quem discorda e também com quem ainda está cheio de dúvidas, desde que haja, né, respeito aqui nos comentários. O meu desejo também é encontrar pessoas sinceras espalhadas por todo o Brasil que vivem uma situação semelhante à minha, né? Pessoas unitaristas que continuam congregando em igrejas cuja confissão oficial é trinitária. Bom, eu sirvo a Deus numa igreja que em sua declaração doutrinária é trinitária, porém não é uma denominação que vive falando sobre Trindade, fazendo seminários sobre Trindade ou cobrando dos membros uma explicação teológica detalhada sobre as três pessoas numa única essência. E sendo muito honesto, se você perguntar a alguns irmãos da onde eu congrego o que é exatamente a doutrina da Trindade, muitos nem vão saber explicar. Eles acreditam na Trindade porque aprenderam que o cristão deve acreditar em um Deus trino, mas não dominam aqueles termos técnicos de uma essência, três pessoas, coigualdade, coeternidade, consubstancialidade. Existe, naturalmente, pessoas que vieram de outras denominações e chegaram à nossa igreja com uma formação trinitária mais definida. Elas aprenderam determinados conceitos das suas antigas igrejas e quando descobrem que eu rejeito a Trindade, algumas acabam me considerando herege. Só que existe um pensamento muito comum dentro da cristandade, né? Como a doutrina da Trindade foi aceita pela maioria das igrejas ao longo dos séculos, muita gente passa a tratar essa aceitação coletiva como se fosse uma prova de que a doutrina da Trindade é verdadeira. E pelo mesmo raciocínio, como os unitaristas representam uma minoria e rejeitam a Trindade, acabam sendo colocados automaticamente no campo da heresia, sendo postos em um balaio de hereges. E o que mais assusta não é só o fato de nós, unitaristas, sermos considerados hereges, mas porque os nossos argumentos não são examinados com sinceridade, são simplesmente jogados fora por causa da crença, da posição predominante na cristandade. Só que a verdade bíblica nunca foi decidida porque uma grande maioria acredita em certa crença. A Bíblia não diz que a doutrina verdadeira será sempre aquela sustentada pelo maior número de pessoas. Ao longo da história, maiorias religiosas já defenderam muitas coisas erradas. Portanto, dizer que uma doutrina é verdadeira porque quase todo mundo acredita nela não é um argumento bíblico. É apenas um argumento baseado em quantidade. A Bíblia, ela nunca ensinou que quantidade de pessoas determina onde está a verdade. No tempo de Noé, praticamente o mundo inteiro seguiu o caminho da corrupção, enquanto apenas Noé e a sua família entraram na arca. Quando os 12 espias voltaram de Canaã, 10 apresentaram um relatório de medo e incredulidade, enquanto somente Josué e Calebe permaneceram fiéis à promessa de Deus. A maioria estava errada e os 2 que ficaram em minoria foram justamente os que disseram a verdade. O mesmo aconteceu nos dias de Elias. Centenas de profetas de Baal estavam diante do povo, enquanto Elias parecia estar praticamente sozinho, defendendo a adoração ao Deus verdadeiro, e mais tarde Deus revelou que ainda havia preservado 7.000 que não tinham dobrado os joelhos a Baal, mostrando que a verdade permaneceu com remanescentes e não com uma religião dominante. No julgamento de Jesus, a multidão escolheu Barrabás e pediu a crucificação do Filho de Deus.
Portanto, a voz da maioria não transformou a injustiça contra Jesus em verdade. O próprio Cristo ensinou que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, enquanto estreito é o caminho da vida e poucos a encontram. Então, usar um grande número de pessoas como prova de uma doutrina é abandonar o critério bíblico. A verdade não é decidida por popularidade ou tradição. Ela precisa ser examinada à luz das Escrituras. Também eu quero deixar aqui uma distinção, mais uma vez, muito clara. Ser unitarista não é ser unicista ou modalista. O modalismo ensina, de maneira geral, que o Pai, Filho e Espírito Santo seriam manifestações ou modos de uma única pessoa divina. Eu também rejeito essa interpretação, porque a Bíblia apresenta uma distinção real entre Deus, o Pai, e Jesus Cristo, seu Filho. O Pai envia e o Filho é enviado. O Pai dá autoridade e o Filho recebe. O Filho ora e o Pai ouve. O Filho possui um Deus e esse Deus é o Pai. Portanto, eu não aceito a Trindade, mas também eu não aceito o modalismo e o unicismo. E de vez em quando, eu paro para refletir sobre a minha própria vida espiritual e percebo que talvez seja justamente a maturidade que eu adquiri com o tempo que me faça permanecer na igreja onde eu congrego. Eu conheço pessoas que frequentavam uma igreja trinitária e descobriram argumentos contra a Trindade e imediatamente entraram em desespero. Alguns trataram tudo o que viveram até aquele momento como se não tivesse valor algum, abandonaram a sua comunidade cristã, romperam amizades, começaram uma busca desesperada por uma denominação que tenha exatamente a mesma compreensão teológica delas. Há também muitas pessoas que foram batizadas com a fórmula batismal de Mateus 28:19 e depois de rejeitar a Trindade passaram a acreditar que o seu batismo não valeu nada. A pessoa sai correndo atrás de outra igreja para ser batizada novamente, dessa vez procurando uma denominação que batize somente com a expressão em nome de Jesus. Eu respeito a consciência de cada um, mas eu não acredito que todo unitarista precise agir dessa maneira. Alguém pode me perguntar, mas como você consegue continuar numa igreja de confissão trinitária? E como você aceita o teu batismo se nele foram mencionados o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Bom, a resposta começa pelo fato de que mesmo eu sendo unitarista, eu compartilho muitas convicções fundamentais do cristianismo. Eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, enviado para a nossa salvação e para o perdão dos nossos pecados. Eu creio na necessidade de arrependimento, na salvação pela fé, na morte e na ressurreição de Cristo. Creio no batismo por imersão, na Santa Ceia do Senhor, na autoridade das Escrituras. Sou de linha pentecostal, creio na atuação de Deus, nos dons espirituais, nas manifestações do Espírito Santo. Essas crenças fundamentais também fazem parte da fé da igreja onde eu congrego. A minha divergência está principalmente na maneira como compreendem quem é Deus. Eu creio no Deus singular de Israel, eu creio na declaração do Shema em Deuteronômio 6:4, ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus é o único Yahvé. Eu creio nas palavras de Jesus que chamou o Pai de o único Deus verdadeiro. Eu creio em Paulo quando ele declara que para nós existe um só Deus, Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Por isso eu não vejo a necessidade de abandonar imediatamente a minha denominação apenas porque eu rejeito a Trindade. Até porque a igreja não condiciona a minha permanência lá na obrigação de eu confessar formalmente um credo trinitário. E isso já é diferente em muitas tradições evangélicas que seguem uma lógica semelhante à do credo atanasiano, tratando a aceitação da Trindade como um requisito para a própria salvação. O credo de Atanásio afirma que a pessoa deve conservar integralmente a fé trinitária, adorando um só Deus em Trindade e a Trindade em unidade, sob o risco de condenação caso desacredite e rejeite essa doutrina. Para mim, isso aí ultrapassa o que está escrito nas Escrituras. A Bíblia vincula a salvação ao arrependimento, à fé em Deus e à confissão de Jesus como Cristo, como Salvador. A salvação está em reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e ter confiança em sua morte e ressurreição. A Bíblia não ensina e não condiciona a salvação em crer em um Deus trino, um Deus em cuja unidade há 3 pessoas. João capítulo 20, versículo 31, não diz que João escreveu o seu evangelho para que acreditássemos em 3 pessoas coiguais dentro de uma essência trinitária. Ele afirma que o seu livro foi escrito
para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida eterna em seu nome. Na igreja onde eu congrego, ninguém me chamou, diante de toda a congregação, para exigir que eu recitasse uma definição da Trindade como uma condição para continuar sendo membro de lá. Até esse momento eu não fui obrigado a declarar que Deus é uma essência composta por 3 pessoas, coiguais e coeternas. Por isso, eu afirmo que eu estou bem onde eu estou. Eu vou continuar servindo a Deus lá, enquanto houver liberdade e respeito e espaço para eu viver a minha fé. Caso um dia eles decidam que não me querem mais lá dentro, pelo fato de eu ser unitarista e ter escrito 2 livros sobre esse assunto, essa decisão vai partir deles, não de mim. Agora, vamos falar do batismo, porque esse é um assunto que costuma gerar muita confusão. A igreja onde eu fui batizado possui uma peculiaridade. No momento do batismo, o nome de Jesus Cristo é claramente confessado e também são pronunciadas as palavras de Mateus 28:19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante dessa formulação no meu batismo, eu não vejo problema e não acredito e não considero que eu tenha sido batizado em nome de uma doutrina trinitária formulada séculos depois dos apóstolos. Eu fui batizado confessando Jesus Cristo como Filho de Deus, o meu Senhor e Salvador e Rei. O nome de Cristo foi pronunciado claramente sobre mim. No livro de Atos encontramos repetidas vezes pessoas sendo batizadas em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro declarou em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Em Atos 8:16, samaritanos haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10:48 diz que Pedro mandou que os gentios fossem batizados em nome do Senhor. Em Atos 19:5 registra que os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus. Essas passagens mostram que o batismo apostólico identificava publicamente a pessoa com Jesus, com sua autoridade, sua morte, a sua ressurreição e o seu senhorio. Então, ser batizado em nome de Jesus Cristo significa reconhecer que ele é o Messias enviado por Deus, o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados e aquele que por meio do Pai concedeu a salvação. E como Paulo explica em Romanos 6, do 3 ao 4, fomos batizados na morte de Cristo e sepultados com ele pelo batismo, para vivermos uma vida nova. Portanto, o centro do meu batismo foi Jesus Cristo. A menção ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo não transforma aquele ato numa confissão obrigatória de 3 pessoas coiguais dentro de uma única essência. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo reconhece o Pai que providenciou a salvação, o Filho que morreu por nós e o Espírito de Deus que atua na vida daqueles que creem em Jesus. Quando chegamos a Mateus 28:19, a menção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo não obriga ninguém a concluir que está sendo batizado em nome de uma trindade ou que os 3 são pessoas coiguais, coeternas, consubstanciais dentro de um único ser. O versículo não apresenta essa definição. Jesus não interrompeu a sua ordem missionária para explicar a ontologia de Deus. Ele fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro da obra da salvação. O Pai é aquele que planejou e providenciou a salvação. Foi o Pai quem amou o mundo e enviou o seu Filho. O Filho é o Cordeiro de Deus, aquele que veio ao mundo, morreu pelos meus e os teus pecados e foi ressuscitado por Deus. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, a sua presença e o seu poder em ação, convencendo a humanidade do seu pecado, santificando os crentes e fortalecendo e conduzindo os que creem. Então, mencionar o Pai, o Filho e o Espírito Santo não transforma automaticamente os 3 numa única essência composta por 3 pessoas. O texto descreve a participação deles na obra da redenção, mas não apresenta a fórmula filosófica e platônica desenvolvida posteriormente pela teologia trinitária. Por isso, o meu batismo não me incomoda. Eu fui batizado em nome de Jesus Cristo, fui batizado pela ordem de Deus, o Pai, que enviou seu Filho, confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e também foi mencionado o Espírito Santo, que atua na minha vida e na vida daqueles que creem. Eu não fui batizado numa aula de metafísica trinitária. Eu fui batizado numa confissão de fé em Deus, em seu Filho Jesus Cristo,
e no poder do Espírito Santo. Então eu não vejo contradição entre eu ser unitarista e continuar numa igreja cuja confissão formal é trinitária. A minha salvação não está fundamentada em crer numa definição filosófica desenvolvida séculos depois dos apóstolos. A minha salvação está em Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, porque eu creio que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus que morreu pelos meus pecados. Ele foi ressuscitado pelo Pai e recebeu autoridade para conceder vida aos que creem. Uma das únicas coisas que me entristece é perceber a maneira como muitos de nós que rejeitamos a Trindade somos tratados por parte da cristandade. A gente sabe que existem inúmeras divergências teológicas entre os cristãos. Há calvinistas, há arminianos, há pessoas que acreditam num arrebatamento secreto antes da grande tribulação e outras defendem a volta de Cristo depois da tribulação. Há pentecostais, há sensacionistas, existem debates sobre predestinação, livre-arbítrio, dons espirituais, governo da igreja, escatologia e muitos outros assuntos que se divergem entre si. Esses grupos discutem, publicam livros, fazem debates entre eles e apesar das diferenças, normalmente eles continuam reconhecendo uns aos outros como cristãos. É claro que existe extremistas em ambos os lados, né? Porém, por eu divergir dos arminianos e calvinistas, eu não digo que eles não sejam cristãos, porque eles não acreditam no que eu acredito. Existem cristãos sinceros entre calvinistas, arminianos, pentecostais e muitos cristãos verdadeiros estão em muitas outras correntes cristãs. Entretanto, quando alguém declara que o Pai é o único Deus verdadeiro e que Jesus é o seu Filho e que não crê na Trindade, o tratamento muda. Imediatamente surgem rótulos como ariano, herege, testemunha de Jeová, inimigo de Cristo. A pessoa nem terminou de explicar o que acredita e já é colocada numa categoria pronta. E eu quero deixar claro aqui que a crença do único Deus, o Pai, não nasceu com as testemunhas de Jeová, tá? O monoteísmo bíblico atravessa as escrituras desde os patriarcas, passa pelos profetas de Israel, aparece no ensino de Jesus e continua nos escritos apostólicos e atravessa a Idade Média com muito sangue derramado, porque muitos cristãos unitaristas foram mortos por não crerem na Trindade. No entanto, a organização conhecida hoje como Testemunhas de Jeová surgiu muito recentemente, quando comparada à longa história do cristianismo. Portanto, é historicamente absurdo dizer que qualquer pessoa que rejeita a Trindade está apenas repetindo uma doutrina criada pelas Testemunhas de Jeová. Ao longo da história também existiram muitos nomes unitaristas ligados ao pensamento antitrinitário. A rejeição à Trindade não começou ontem. Miguel de Servet rejeitou a formulação trinitária tradicional e acabou queimado em Genebra a mandado do Calvino. Fausto Sozzini tornou-se uma das maiores referências dentro do movimento socisiano que pregava o unitarismo. Ferenc Davi foi um importante nome do unitarismo na Transilvânia e morreu preso por causa das suas convicções cristãs. John Biddle ficou conhecido, como um dos pioneiros do unitarismo inglês. Joseph Priestley, além de cientista, defendeu publicamente posições unitaristas. Isaac Newton, embora não tenha divulgado tudo abertamente, durante a sua vida ele rejeitava pontos centrais da ortodoxia trinitária e estudou profundamente a história da corrupção doutrinária do cristianismo. Então eu não estou dizendo que todos esses homens acreditavam exatamente como eu acredito. Alguns negavam a preexistência pessoal de Jesus, enquanto eu creio que o Filho de Deus existia antes de vir ao mundo. Outros possuíam interpretações próprias sobre diferentes assuntos. O ponto é outro aqui. A rejeição à doutrina da Trindade atravessou séculos e foi defendida por pessoas que estudaram seriamente as Escrituras. No passado, alguns antitrinitários foram presos, perseguidos, expulsos, queimados. Hoje não existe uma fogueira física acesa em cada praça, mas ainda existe uma espécie de fogueira moral. Existe a fogueira do cancelamento na internet, da exclusão, da difamação e do isolamento. A pessoa não é queimada diante de multidões, mas o seu nome, a sua reputação e a sua fé são atacadas como se ela estivesse deixado de ser cristã apenas por não aceitar uma fórmula teológica posterior aos apóstolos. Às vezes existe em mim a sensação de ser
um lobo solitário. Porém, quando eu converso individualmente com pessoas da minha própria denominação, acontece algo curioso. Muitos dizem, eu acredito que Deus é o Pai, que Jesus é o Filho, que Jesus não é o mesmo Deus que o Pai. Essas pessoas talvez elas nunca tenham estudado formalmente o unitarismo, mas a sua compreensão espontânea é muito mais próxima daquilo que a Bíblia afirma diretamente do que a definição técnica da Trindade, né? E eu costumo pensar no seguinte, imagine uma pessoa que passou a vida inteira sem saber ler, uma pessoa completamente analfabeta. Aí essa pessoa aprende a ler, aí dão uma Bíblia para ela, sem catecismo, sem manual teológico e sem alguém ao lado ditando e dizendo antecipadamente o que ela deve acreditar. Essa pessoa vai começar a ler Gênesis seguindo até Apocalipse. O que ela vai encontrar repetidamente? Ela vai encontrar um Deus chamado de Pai, encontrará Jesus sendo chamado de Filho de Deus, Cristo, Senhor, Messias, Cordeiro, servo enviado, vai encontrar Jesus orando a Deus, obedecendo a Deus, sendo ressuscitado por Deus e chamando o Pai de meu Deus. E com toda certeza, essa pessoa dificilmente formulará sozinha a ideia de um único ser composto por três pessoas distintas, coiguais, coeternas e consubstanciais, que dividem dos mesmos atributos. Para aceitar a doutrina da Trindade, a pessoa precisa primeiro aprender expressões que não aparecem nas Escrituras na Bíblia, como Deus Filho, enquanto a Bíblia repete inúmeras vezes a expressão Filho de Deus e não Deus Filho. Depois, a pessoa precisa ser ensinada pelos trinitários a entender que mesmo quando Jesus chama o Pai de meu Deus, ele continua sendo igualmente o mesmo Deus. E que quando Jesus afirma que o Pai é maior do que ele, essa declaração não indicaria uma superioridade real do Pai. No fim, a Trindade toma uma construção teológica cheia de explicações adicionais, criada para fazer com que palavras simples deixem de significar aquilo que normalmente significariam. Eu não estou aqui usando esse canal para alimentar ódio contra pessoas trinitárias. Existem trinitários sinceros, piedosos, comprometidos com Deus. Eu convivo com muitas dessas pessoas. A minha crítica é contra uma doutrina que eu considero antibíblica. Eu não tenho nada contra quem foi ensinado a acreditar na Trindade. Também eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade ou que eu compreendo todos os mistérios de Deus. Eu estou dizendo que não posso chamar de ensino apostólico uma definição que nenhum apóstolo apresentou e ensinou dessa maneira que é ensinada pela Trindade. Eu creio no que Jesus declarou. Eu creio no Pai, o único Deus verdadeiro. Creio no que Paulo ensinou, que para nós existe só um Deus, o Pai, e só um Senhor, que é Jesus Cristo. Portanto, eu consigo permanecer numa igreja de confissão trinitária porque a minha fé está firmada em Deus e em seu Filho, e não numa placa denominacional. Eu continuo congregando, orando, participando da comunhão da igreja e servindo a Deus lá. Eu não escondo as minhas convicções, mas eu também não transformo cada culto numa confusão teológica. A minha permanência na minha igreja não significa concordância com a Trindade, significa que eu reconheço que existem pessoas sinceras dentro da minha igreja, que compartilhamos muitas verdades fundamentais das Escrituras e que eu não preciso destruir todos os vínculos que eu tenho apenas porque eu despertei para uma compreensão diferente sobre a identidade de Deus e de Jesus. Enquanto houver respeito, eu continuarei caminhando, com os meus irmãos, mas continuarei também estudando, escrevendo e defendendo aquilo que eu encontrei nas Escrituras. Um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito, pré-existente, gerado diretamente por Deus antes de todas as demais coisas e enviado ao mundo para nossa salvação. Esse canal nasce para reunir pessoas que vivem esse mesmo dilema. Pessoas que amam a sua igreja, amam os seus irmãos, mas já não conseguem confessar a Trindade como verdade bíblica. Pessoas que não querem brigar, mas também elas não querem se calar. Pessoas que desejam conversar, estudar e encontrar outras pessoas que passaram e passam pela mesma experiência. Talvez você também esteja se sentindo sozinho, talvez tenha medo de contar à família, aos amigos ou aos líderes da tua igreja aquilo que você começou a enxergar na Bíblia.
Talvez já tenha sido chamado de herege simplesmente por afirmar que o Pai é o único Deus verdadeiro e Jesus é o Filho de Deus. Aqui você não está sozinho. Aqui nós vamos estudar, conversar e abrir espaço para um debate respeitoso, mas sem medo de questionar tradições. Não precisamos trocar a Bíblia pelo credo de homens. Não precisamos negar Jesus para rejeitar a Trindade. Pelo contrário, queremos reconhecer Jesus exatamente como ele próprio se apresentou. O Filho de Deus, enviado pelo Pai, nosso Messias, Salvador, Senhor e nosso Rei. Deus abençoe a todos. Até um próximo vídeo.